Trump impõe sanções ao Tribunal Penal Internacional. O que é que isto nos ensina? Como, a partir daqui, a sociedade passa a olhar para estas entidades que supostamente seriam os guiões do mundo e zelariam pela justiça, fariam a justiça, mas ao invés disso, ao longo do tempo, estas instituições, na verdade, foram se tornando mais uma arma para aqueles que pretendem perseguir seus opositores ou então perseguir simplesmente grupos e pessoas de que eles não gostam. Quais lições é que podemos tirar e paralelos podemos traçar em relação a estas sanções e também a ação do próprio Tribunal Penal? Porque neste momento você vai ouvir muitas pessoas dizendo que o Trump está a atacar uma entidade legítima, sei lá por aí, mas na verdade a minha visão é diferente. O TPI ele mesmo está se autodestruindo, está se colocando num papel de irrelevância dentro da sociedade. Na altura que emitiram esses mandatos contra o Benjamin Netanyahu e também seu ministro, eu já teria dito nessa altura que o tribunal TPI iria se tornar um tribunal irrelevante na sociedade. Por quê? No momento em que você coloca a vítima e o agressor no mesmo nível e você diz que vai fazer justiça, meu amigo, isso não é mais justiça. E foi o que o TPI fez, foi o que a ONU tem estado a fazer. Então, isto aqui não é justiça. Ninguém está a perseguir o TPI. O TPI se colocou nessa situação ao equivaler a vítima ao agressor. O TPI se colocou numa situação que agora não tem legitimidade. Por quê? Porque já não são todas as partes que estão a aceitar a legitimidade deste tribunal de resolver um assunto, de estabelecer o que é um crime de guerra. Porque por aquilo que se viu, este mandato do TPI não foi baseado nos requisitos para se determinar o que é crime de guerra. Então, é isto que vou tentar explicar aqui. Se não é inscrito, inscreva-se e também deixe o seu like. O presidente dos Estados Unidos das Américas assinou esta quinta-feira uma ordem executiva para impor sanções ao Tribunal Penal Internacional para suas ações contra os Estados Unidos e seus aliados, sobretudo Israel. Entre as medidas estão as restrições financeiras e de concessão de visto de viagem até os Estados Unidos de membros do TPI que colaboraram com as investigações do tribunal contra cidadãos norte-americanos ou aliados de Washington. A crítica que muitas pessoas aqui podem fazer é: mas se os Estados Unidos não querem que o TPI investigue alguma coisa, basta lá ir e pôr sanções, então o TPI não terá liberdade de fazer suas investigações. Bom, essa crítica pode até ser verídica, mas a verdade é que você concorda que o TPI só existe porque todos os países aceitaram e assumiram que este era um órgão com legitimidade para fazer isso. A importância do TPI está no fato de as partes aceitarem a legitimidade do TPI. No momento em que o TPI mostra que os seus mandatos não são baseados, na verdade, em estabelecer uma sequência lógica de eventos que levam a determinar se uma pessoa é um criminoso ou não de guerra. Viu-se claramente neste mandato contra o Benjamin Netanyahu que aquilo é um mandato baseado muito mais no antissemitismo do que efetivamente um mandato que foi expelido por alguém que está a fazer justiça ali dentro do TPI. Muito provavelmente é um grupo infiltrado dentro do próprio TPI que decidiu levantar este caso contra Israel. Está a perceber? Mas todo mundo esquece que quem invadiu Israel no dia 23 de outubro foi o grupo Hamas. A ONU não foi capaz de condenar a ação do Hamas, mas na altura que Israel foi lá responder esta agressão, a ONU saiu a gritar para todo mundo e até a influenciar talvez o próprio TPI a tomar esta ação contra os líderes israelenses. Eu não estou a dizer que este pessoal é isento de cometer crimes de guerra. Estou a dizer que claramente esta decisão foi uma decisão política movida por interesses antissemitas de grupos que eventualmente querem perseguir Israel neste caso. Não tem outra explicação para este caso. E aqui
entra outro ponto, a irrelevância das instituições e das organizações que por muito tempo foram vistas como organizações que tinham alguma legitimidade, algum crédito a nível internacional, mas não só internacional, até dentro dos países isto está a acontecer. Por exemplo, aqui em Moçambique, o judiciário perdeu crédito e os governantes acham que a sociedade tem que voltar a acreditar, porque tem que acreditar, porque, meu amigo, não é a sociedade que tem que acreditar. Vocês destruíram as instituições, tal qual o TPI está-se a destruir, tal qual a ONU está-se a destruir, e a sociedade está simplesmente retribuindo o que vocês merecem. Vocês não merecem mais o nosso crédito, não podemos mais confiar em vocês, então vocês vão se autodestruindo. É o que está a acontecer aqui. Vão tentar dizer que é porque o Benjamin Netanyahu visitou os Estados Unidos, por isso que Trump sancionou. Não, não é isso. Não é a primeira vez que Trump está a sancionar pessoas, elementos do TPI. Mas eu, antes de Trump até ser presidente, já havia dito nessa altura que o TPI emitiu esse mandato de busca contra Benjamin Netanyahu. Eu havia dito que o TPI ia ser um tribunal irrelevante, porque você não pode usar justiça para fazer injustiça. Isso não é mais justiça. Nesse momento, os países deixaram de reconhecer o TPI como alguém que tem crédito, porque se percebeu que, então, afinal, quais são os métodos, quais são os requisitos para se determinar que alguém é um criminoso de guerra? É baseado em subtileza, é baseado em subjetividade, é baseado na vontade da pessoa que está ali, de repente, de criar um caso contra Israel. E o que se chegou à conclusão, pelo menos no que eu estou a ver, é isso. O TPI não tem matéria para condenar os líderes israelenses e, por isso, tentou fazer um equilíbrio ao colocar o Benjamin Netanyahu no mesmo nível que líderes do Hamas, até sabendo que esses líderes do Hamas já morreram, e decidiu ainda assim colocar um mandato ali de busca e captura do ministro israelense. Isto foi muito mais para efetivamente atacar Israel do que para fazer justiça contra os líderes do Hamas. Não é isso que o TPI estava aqui a fazer, tal qual a própria ONU tem estado a fazer. Então, isto é uma lição, inclusive, para as instituições aqui em Moçambique. Quando você é uma entidade que depende da crença, da confiança da sociedade, você precisa fazer o seu trabalho mostrando que você está sendo honesto, mostrando que você está sendo imparcial. E o TPI mostrou claramente que está sendo manipulado por um interesse, talvez, de um grupo maior de esquerdismo mundial, de socialistas mundiais, que estão aí a ditar o que o TPI tem que fazer, e caiu na irrelevância. É isto que está a acontecer. Na altura, muita gente aqui em Moçambique andou aí, porque TPI é contra Israel, porque a África do Sul. Eu disse, olha, a África do Sul não está a apoiar esse mandato de busca contra o Benjamin Netanyahu porque realmente se baseia em justiça. Não, esse é um tipo talvez de bira, de um ataque que a África do Sul está simplesmente a fazer, porque não faz sentido você querer equivaler um país que foi agredido. O Hamas invadiu Israel no dia 7 de outubro, matou pessoas, sequestrou pessoas. A ONU não disse nada, a África do Sul não disse nada. Na altura que Israel começa a bombardear a faixa de Gaza, e veja, Israel tira as pessoas de sítios onde ele vai bombardear. Ele informa as pessoas para saírem daquele sítio. Foram criadas zonas para aquelas pessoas irem. E essas pessoas não foram simplesmente bombardeadas criminalmente, como anda-se a dizer por aí. Então, no momento que você coloca a vítima e o agressor no mesmo nível, você diz, vou fazer justiça, equivalendo essas duas coisas. Não, não há mais justiça. O TPI caiu na irrelevância por culpa própria, assim como a ONU, e eu tenho defendido, sim, temos que acabar com essas instituições. Trump está certo em acabar com estas instituições, não servem para nada. Elas têm um objetivo, têm um objeto de existência, abandonam o seu objeto de existência e começam a atender caprichos. Se você acha que não é isso, veja o que está acontecendo com a justiça moçambicana. A justiça moçambicana é um braço longo do executivo que serve para perseguir os opositores, para perseguir aqueles com quem os políticos que estão a governar não concordam.
Então, é o que o TPI está a fazer, é o que a ONU está a fazer, usando sua legitimidade de ser um organismo reconhecido e que a sociedade lhe atribui esta legitimidade, estas organizações andam a fazer desmando a favor do esquerdismo mundial. É o que está a acontecer aqui. Então, é um alerta para todos os países e para todas as entidades que, se você quer continuar a ter importância na sociedade, efetivamente tem que fazer por merecer.